Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fala mais uma vez sobre a unificação das comarcas do Espírito Santo. Nossos convidados de hoje, Dr. Adílio Neto, presidente da OAB de Cachoeira e Itapemirim, Dr. Cândido Lousada, presidente da OAB de Rio Novo do Sul. E eu quero deixar claro aqui, tem muita gente perguntando, Cida, por que você não está usando máscara? É porque eu estou gravando em casa. Em todas as matérias, se vocês derem uma olhadinha em cima, está escrito por telefone. Então, meus amados, eu não estou usando máscara porque eu estou gravando em casa e os meus convidados também estão em casa. Então, a distância é bem grande, não se preocupem, ou melhor, obrigado pela preocupação de vocês. Boa tarde, doutor Adílio Neto, presidente da OAB de Cachoeira e Itapemirim. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a unificação das comarcas de Cachoeira e Itapemirim, ou melhor, e o Espírito Santo. Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Obrigado pela oportunidade. Doutor Adílio, fala pra gente sobre essas carreatas, sobre esses encontros, o que está sendo discutido e qual a posição que o senhor, como presidente e como advogado, o senhor tem hoje. Então, Cida, como nós conversamos na última semana, desde o final do ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ele deu início a um estudo técnico que tem a finalidade de unificar, ou seja, de juntar comarcas do Poder Judiciário Estadual, tá? Isso na prática resulta em quê? No fechamento de alguns fóruns e da incorporação desses fóruns em outras cidades, às vezes com uma quantidade maior de habitantes. Enfim, aqui na nossa área, a segunda subseção, nós fazemos a abrangência das cidades de Cachoeiro, Atílio Viváqua, Vargem Alta, Muqui e Mimoso. São 5 municípios que a segunda subseção da OABS aqui abrange. E aqui nós estamos sendo afetados por esse estudo, por essa unificação da seguinte forma: Vargem Alta e Atílio Viváqua vindo para Cachoeiro, ou seja, Vargem Alta e Atílio Viváqua perderiam seus fóruns locais. E Muqui indo para Mimoso do Sul. Isso na prática demandaria que o cidadão dessa cidade, ele vai ter que vir até Cachoeiro de Itapemirim e o cidadão de Muqui vai ter que ir até Mimoso do Sul, tá? Nós entendemos que é um completo retrocesso essa unificação. Essa unificação não atende os interesses da população, dos cidadãos capixabas, tá? Porque quem vai ser impactado por isso, basicamente, é quem? É a população carente, é a população mais pobre, que depende de bater as portas da justiça para ter o seu direito assegurado, tá certo? Ante esse quadro preocupante, agora, na semana passada, o Tribunal de Justiça ele aprovou essa unificação e nós demos início, a segunda subseção deu início a uma série de movimentos técnicos e também algumas manifestações para tentar reverter isso, tá? Nós organizamos algumas carreatas para poder mostrar para a sociedade local dos riscos e do retrocesso que essa unificação vai representar e, óbvio, a carreata adotando todos os cuidados sobre a contaminação do coronavírus, todo mundo de máscara, dentro dos seus veículos, sem aglomeração e sem o risco ali de um contágio dessa doença que tem aí tanto nos prejudicado, tá? Mas nós não podemos deixar de fazer esses atos e de mostrar à população a perda que ela vai ter com o fechamento desses fóruns. É basicamente esse o cenário que a gente está vivendo hoje. Doutor Adílio, é muito importante o senhor frisar o cuidado que vocês estão tendo, principalmente agora na pandemia, que está cada vez mais grave. Doutor Adílio, uma outra pergunta. Os juízes, o senhor como advogado e como presidente da OAB, o senhor tem contato com os juízes? O que eles estão achando sobre isso? Olha, a gente conversou assim com alguns juízes, com alguns magistrados, tá? A gente percebe que alguns concordam com a unificação, tá? Alguns têm argumentos que são favoráveis a essa unificação, mas vários outros juízes não concordam com essa unificação. Entendem que essa unificação vai ser realmente um retrocesso, tá? Eu não vou aqui citar os nomes dos juízes, é porque a gente tem algumas medidas em curso, e até para não atrapalhar nas nossas teses, né? No direito tem muito disso, a gente às vezes precisa, não é omitir não, mas às vezes deixar de divulgar alguma informação para que a gente possa ter um resultado prático eficiente, tá? Mas sim, temos juízes que são contrários a essa unificação. Doutora Adílio, uma outra pergunta. Esses fóruns,
O senhor acha que pode ficar um elefante branco? Até porque tem fóruns aí que custaram, na obra foi assim, um valor lá em cima. E eles podem ficar ali como um elefante branco? Sem sombra de dúvidas, Cida. Eu vou usar o exemplo aqui do Fórum de Vargem Alta, tá? Vargem Alta tem um fórum relativamente novo, que é de 2010, 2011 a obra. Agora, em 2017, também, o Ministério Público Estadual, ele inaugurou a sua sede própria lá em Vargem Alta, um belo prédio com auditório. E é óbvio que esses prédios, eles ficarão, sim, obsoletos. O erário, né, a coisa pública, ela vai ser, sim, impactada nesse aspecto, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí é mais uma preocupação, porque são mais imóveis abandonados com nosso dinheiro na construção, claro e evidente. E outra pergunta, doutora Adílio, os prefeitos, vocês têm conversado com os prefeitos? O que os prefeitos têm achado disso? Até porque os que não brigarem a favor de perdurar esse imóvel, esse fórum ali, essa justiça ali, eu acho que eles estão indo contra a população, né? A gente, desde o ano passado, em novembro de 2019, quando nós fomos aí avisados desse estudo, eu me encontrei com prefeitos das regiões afetadas e com presidentes de Câmara de Vereadores também, tá? Então fizemos reuniões nesses locais. Esses prefeitos, eles sim se manifestaram, essas câmaras também se manifestaram contrárias a esse projeto. Existe no estado do Espírito Santo a AMUNES, que é a Associação dos Municípios Capixaba. Essa associação, ela materializou também o seu inconformismo junto ao Tribunal de Justiça, mas infelizmente o tribunal ignorou isso, pautou esse julgamento em meio à pandemia, numa sessão virtual e, o pior, sem avisar a nenhum dos atores envolvidos acerca dessa votação. Então a gente entende que tudo isso foi feito de modo assodado, precipitado. Esse estudo era para ter sido melhor conversado com a sociedade capixaba. O processo judicial eletrônico era um requisito necessário para já estar funcionando, para que esse projeto acontecesse. O Estado do Espírito Santo, o Poder Judiciário Capixaba, é um dos últimos do país a instalar o processo judicial eletrônico. Então, a gente entende que o Poder Judiciário Estadual, ele está se antecipando de modo que o prejuízo para a população vai ser incalculável. Doutora Adílio, o senhor acha que deveria, assim, lógico, economizar? É claro, mas deveria começar lá de cima. Exemplo, auxílio moradia para os juízes, para os desembargadores, seja para quem for, para começar a cortar gastos, pelo menos agora na pandemia, nessa crise que o Espírito Santo tem passado? Cida, sem dúvida. Só para frisar, o auxílio moradia, ele já não existe mais da forma que a gente conhecia, tá? O STF já resolveu essa questão. Porém, a gente entende que sim, o Tribunal de Justiça precisa cortar gastos dentro da casa dele. A gente, vendo o Diário Oficial da semana passada, a gente encontrou algo que deixou a gente perplexo. É uma compra de frutas para o Tribunal de Justiça da ordem de R$34 mil. Kiwi, morango, banana, tudo para ser servido ali nas sessões do tribunal. E aí eu te pergunto, qual é o trabalhador privado que chega na sua empresa e tem lá, por conta da empresa, frutas, kiwi, melão, tudo do melhor à disposição, sabe? Então, esse tipo de economia precisa ser feito, o tribunal tem sim que fazer o dever de casa dele, tem como economizar, tá? Então a gente entende dessa forma, que tem como aí fazer alguns cortes dentro de casa e alcançar lá a cifra dos 11, 12 milhões que eles estão argumentando. É aquela famosa frase, né? Vamos acertar, limpar nossa casa e vamos parar de jogar pedra no telhado do vizinho, olhar o nosso primeiro e limpar nossa casa por dentro, né? É por aí, né? Exatamente. Doutora Adílio, para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, vocês não vão desistir, mas sim insistirem, né? Vamos continuar lutando, tá? Eu tenho falado que o tribunal, ele argumenta que essa unificação ela vai economizar aí algo em torno de 12, 13 milhões de reais para os cofres públicos. Isso não é nada comparado à importância e à grandeza da justiça, tá? O custeio da justiça, ele não é gasto, ele é investimento. Quando o Estado, ele investe em justiça, ele está investindo em pacificação de conflito, ele está investindo em cidadania, ele está investindo em redução de desigualdade social. Então, 12 milhões de reais é absolutamente nada, é uma cifra irrisória frente ao que o cidadão capixaba vai
perder, tá? Então a gente vai continuar lutando. Eu estou indo agora para Vargem Alta participar lá de uma carreata, repito, com todo cuidado, com toda a responsabilidade, tá? Mas nós vamos estar lá no ato, junto com a população de Vargem Alta, os prefeitos, enfim, para poder mostrar para a sociedade de Vargem Alta o retrocesso que vai ser essa unificação. Doutora Adílio, eu acabei de receber uma informação que a população também tem participado, assim, em punho mesmo ali, fazendo abaixo-assinados, dando até café ali para alguns advogados que estão chegando nos municípios que às vezes não estão sem até o café da manhã, eles colocam ali na janela ou na rua uma mesinha e deixa ali, posta uma mesinha com café da manhã, dando apoio a vocês. Isso é grandioso demais. É verdade, a população tem se mobilizado também por essa causa, porque tem visto, tem entendido quão prejudicial vai ser todo esse ato, mas a gente precisa de mais engajamento. A gente precisa de mais adesão. A população está ajudando, mas a gente precisa crescer em número e em conformismo para mostrar para o tribunal que isso que está sendo feito precisa ser repensado. Doutora Adílio, muito obrigada a sua participação e eu deixo aqui também o meu agradecimento a todos os internautas que têm participado conosco. Obrigado pela audiência e o programa Olho a Olho com Cida Campos vai continuar acompanhando e dando apoio a toda a população carente nesta causa. Perfeito. Nós que agradecemos, tá? Contem com a Ordem dos Advogados do Brasil nessa luta e em tantas outras aí que a Ordem vem travando. Um grande abraço a todos. Boa tarde, Dr. Cândido Lousada, presidente da OAB do Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Doutor Cândido, fala pra gente sobre a unificação das comarcas do Espírito Santo. Isso para o senhor, como presidente da OAB do Rio Novo do Sul, qual a sua visão referente a tudo isso? Boa noite, Cida, seus telespectadores, sua equipe. Eu queria agradecer pela oportunidade de podermos conversarmos um pouco sobre esse tema, um tema importante, um tema que está atingindo milhares de cidadãos capixabas, vários municípios, um projeto do tribunal que, na verdade, não se associa com a promoção da justiça. Na verdade, no dia 28, salvo engano, de maio, nós passamos pela primeira situação da integração, sem qualquer tipo de um aviso prévio, ou qualquer tipo de um diálogo daquilo que o tribunal havia apurado. Mas o que é integração? O que vem a ser integração? Numa síntese, Cida, o que a gente tem verificado daquilo que o tribunal aprovou, de suas resoluções, de sua legislação, é o quê? Seria a unificação de comarcas com outras maiores. Ou seja, é a gente pegar uma comarca menor que não atingiu uma média trienal, que o tribunal desenvolveu, esse critério para chegar a essa média, e se essa comarca ou se esse fórum não atinge essa média apurada, ela então torna-se passível de integração. Ou seja, para o tribunal, quanto mais causas, quanto maior o número de demanda, menor a possibilidade de integração. Ele fez esse cálculo e integrou aí, ele chegou a um dado de 20 e poucas comarcas. Na nossa subseção aqui, a 10ª subseção, eles então entenderam que Rio Novo estaria incluso, a comarca de Iconha e a comarca de Presidente Kennedy. Também no primeiro estudo estava incluso a vara criminal da comarca de Itapemirim e a vara dos feitos da Fazenda Pública de Marataízes. Mas, em síntese, essa integração, ela é, sem sombra de dúvida alguma, um descaso e será, com certeza, o maior prejuízo que o Poder Judiciário poderá dar à sociedade do interior. É um prejuízo imensurável, não é calculável isso. Doutor Cândido, vocês estão mobilizando uma carreata. Fala pra gente sobre essa carreata, sobre esses cuidados, até mesmo porque nós estamos aí com a pandemia, existe toda a cautela, distanciamento, não existe aglomeração, uso de máscara. Fala pra gente e convida os advogados ou quem se acha de direito para participar com muita cautela nessa carreata. Sim, Cida, é um tema muito importante que você coloca. A Advocacia de Rio Novo, nós tivemos uma assembleia virtual na sexta-feira, onde a Advocacia de Rio Novo, depois de fazermos alguns estudos daquilo que o tribunal
tal tese teria verificado, nós entendemos então que o município deveria se manifestar contrário a esse processo de integração, e aí a ordem então, juntamente com os advogados, nós iremos apoiar então essa carreata no dia 15 de junho. É a nossa previsão, é uma segunda-feira, às 5 horas da tarde, e nós queríamos sim convidar a população de Rio Novo a se enganjar nesse processo. Vai ser uma carreata onde não vai haver contatos, né? Vamos manter aquelas regras do distanciamento social, iremos pedir algumas pessoas para auxiliar, para nos acompanhar nesse processo, mas Rio Novo tem que sair de uma zona de conforto e dizer, nós queremos o Fórum de Rio Novo do Sul. O Fórum de Rio Novo do Sul representa serviço público da justiça, um serviço de qualidade, significa garantia da jurisdição ao mais pobre, aquele mais necessitado que não terá condições de pagar o custo da passagem, aquelas pessoas que necessitam de se locomover e que por algum motivo possuem dificuldade. Então, nós precisamos que Rio Novo se engaje nessa carreata e que se manifeste junto com a OAB. A OAB está do lado da sociedade, a OAB irá lutar pela sociedade e a OAB irá ao CNJ para, sim, tentar combater esse ato do Tribunal de Justiça. Esse engajamento, essa força, essa união que vocês estão buscando é sempre em prol dos necessitados, da população que necessita da justiça, até porque é contramão a gente falar, a justiça é para todos, mas nesse caso está dificultando a justiça para os pequenininhos, né? Para as pessoas que necessitam muito e que não têm condição de ir e vir por condição financeira, né, doutor? Sim, Cida, você lembra de um fato muito importante, que de fato a justiça ela tem que se manter o mais próximo da população possível. Então, veja que o tribunal, sobre o argumento da implantação do processo da justiça eletrônica, ele diz, olha, eu não tenho recurso e eu vou acabar com as comarcas do interior para que a economia do fim dessas comarcas possa possibilitar o financiamento da implantação desse processo judicial eletrônico. Veja que o tribunal, ele não pega o seu orçamento, não desdruça sobre ele e toma medidas fiscais de contingenciamento de despesas. E aí sim, para implantar essa tão necessária ferramenta de trabalho. Para os profissionais da advocacia, uma vez implantado esse processo judicial, será possível ter um trabalho dentro dos seus escritórios, ainda que ocorra um custo de investimento para os advogados, mas nós sobreviveremos a isso. Eu acho que a modernidade não é um fator impeditivo, mas quando eu olho, enquanto instituição, e eu olho para o meu cliente, para aquele cidadão que necessita do apoio da justiça, quando eu olho aqueles que frequentam os fóruns para buscar os seus direitos, para reivindicar os direitos que estão garantidos por lei e que pela nossa Constituição, quem deve sim receber essa demanda é o Poder Judiciário, e pela nossa Constituição ele deve estar próximo à sociedade para que se promova isso, aí a gente acende um sinal vermelho, não é nem um sinal amarelo, Cida. Nós estamos diante de um sinal vermelho. Então a sociedade capixaba, ela tem sim que se enganjar contra esse processo. É um processo de desmobilização do Poder Judiciário no interior para financiar para todo o resto do Estado um processo judicial eletrônico. Não é justo com a sociedade interior que o Tribunal de Justiça venha num canetaço e encerre com essas comarcas e esquecendo de prestar jurisdição a essas pessoas. Não é justo. O interior não pode pagar pelo financiamento do processo judicial eletrônico que o Tribunal de Justiça pensa em implantar. Eles sim devem olhar para dentro de sua casa, olhar o orçamento, que eles têm um orçamento de mais de R$1 trilhão por mês. Ainda há pouco tempo foi divulgado que eles gastaram mais de R$1 milhão com recursos na área de saúde. Agora saiu uma reportagem sobre isso. Eu não verifiquei exatamente como que foi esse gasto, mas é uma despesa de mais de R$1 milhão. Então veja que o tribunal, ele gasta com muita facilidade determinados recursos. Mas quando se diz em fazer um ajuste fiscal, olhar o orçamento, fazer cortes e fazer investimento, primeira coisa que ele olha para o interior. Eu vou acabar com as comarcas do interior e o interior então financia essa despesa. Isso é um descaso com a sociedade, isso é um descaso com o contribuinte, isso é
um descaso com os municípios, um descaso com os prefeitos, com toda a sociedade. Nós não podemos admitir integração de comarcas. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que chega da população, principalmente os mais carentes, pagarem pela conta, pagar por tudo. Chega. E o senhor falou bem, o senhor falou muito bem. Eu acho que a gente tem que começar olhando dentro da nossa casa. E mais, eu espero que os deputados, eu espero que o senhor governador, eu espero que os prefeitos, eu espero que os vereadores de cada município abracem essa causa. Porque se vocês estão ali falando pelo povo, o povo também vai falar por vocês. Olhe bem o que está acontecendo, olhe bem o que essa população, o que esse povo carente está passando e chega, dê um basta. Doutor Cândido, parabéns pela atitude, parabéns a todos os advogados, parabéns a todos os presidentes, parabéns a todos que estão envolvidos nessa causa justa e de justiça, aquele que mais precisa. Muito obrigada a sua participação no programa, estamos aqui e o programa Olho a Olho com Cida Campos vai continuar acompanhando este tema, que é muito polêmico e muito sério. Ok, Cida, a gente agradece a oportunidade e a OAB se manterá do lado da sociedade, tá? Esse é um dos nossos pilares, do nosso compromisso institucional e nós iremos nos manter do lado da sociedade mais uma vez. Cida, muito obrigado, tenha uma boa tarde para vocês e seus telespectadores. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.